Rodrigão, vamos começar com a tua análise aí do jogo de ontem, né? Flamengo Internacional, um primeiro tempo em que, sei lá, como os primeiros 30 minutos, avassaladores mais uma vez, né? Um Flamengo que sempre dá saudade, né? Mas depois, uma série de apontamentos aí que a gente pode fazer, principalmente também sobre a coletiva do Renato, né? Cara, a coletiva eu fico devendo, tá? A coletiva, mas o jogo eu consegui ver, chegar a tempo e pegar o jogo todo. Cara, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, tá? Principalmente os primeiros minutos. Eu vi um pouquinho daquele Flamengo insinuante do Jorge Jesus, né? O Flamengo consegue abrir o placar com uma bola. O Vitinho ontem destruiu, isso é bom, tá? Isso é bom. Chegando perto de uma final, pode ser que a gente precise do Vitinho nessa final no segundo tempo. O Vitinho destruiu o jogo e a gente consegue abrir o placar com o gol do Gabigol, depois uma jogadaça. E eu, na hora que o Everton Ribeiro levantou aquela bola, eu falei, filha. Quando eu vi, tava passando o Andrés e o cara, um golaço, entendeu? Mas eu vi coisas boas no Flamengo. Ontem não teve nenhum jogador que jogou mal, a não ser Isla de la Morte, né? O Isla de la Morte foi o único que jogou mal. Não achei o Diego ainda. O Diego a gente sempre tem que ponderar que ele tem um físico de um senhor de idade que sai de casa às 6 horas da manhã para comprar mortadela em Bom Sucesso e para na Praça das Nações para jogar baralho e um dos seus testículos vaza por cima do short. É sempre assim. A gente tem que ponderar. Esse é o Diego. Esse é o Diego Alves de atual, é esse, tá? Com alguma dificuldade para sair jogando, mas ainda assim acho ele melhor do que o Hugo com a bola nos pés. Rodrigo Caio e Davi Luiz também uma partida serena. Precisa ainda de um ajuste? Precisa, mas uma partida serena. A Felipe Luiz também me preocupou um pouquinho, mas é compreensível o Felipe Luiz pedir para sair. A gente tem que ter o Felipe Luiz. Inclusive, eu entraria com o Felipe Luiz alguns minutinhos contra o Grêmio para ele pegar mais um pouquinho de ritmo e tal. Arão, Andréas, Everton Ribeiro, todos fizeram uma boa partida. O senhor Gabigol, e aí eu vou falar um pouquinho mais. O Flamengo não precisava passar por isso. Um bom jogo do Inter, tá? Um bom jogo no geral. Quem dera, eu me senti um pouquinho na Bundesliga, né? Os caras atacando, ataque, 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 ataque. Eu me senti um pouquinho na Bundesliga. Mas, vou ser bem sincero, duas coisas que me deixaram preocupados. Tá? Agora eu já falei dos elogios, duas coisas que me deixaram preocupados, pelo menos no coletivo. No individual, depois eu falo. A quantidade de gols que o Flamengo perde. O Flamengo não era para ter passado isso pelo Inter. Por mais que o Inter tenha feito uma boa partida e tudo mais, o Flamengo não era para ter passado isso. O Flamengo teve N chances de fazer o terceiro gol. Terceiro gol, irmão, é um banho de água fria no Internacional. O Internacional não teria tido toda essa volúpia para atacar se tivesse metido 3 gols. O senhor Gabigol perdeu um gol cara a cara. O senhor Gabigol fez muitas decisões erradas. Teve uma bola que era só de rolar para o Everton Ribeiro no meio, ele não fez, tá? Então, eu quero ver um Gabigol mais letal. A gente vai precisar disso. Eu quero ver um Gabigol mais letal e ontem eu não vi. E para mim, essa questão do... Cara, não precisa essa trocação. O Flamengo tem que ser mais sólido. Parecia o seguinte, todo ataque do Flamengo, lance de perigo. Todo ataque do Internacional, lance de perigo. Isso é bom de se ver? Quando o time não é teu. Quando a gente não está precisando de uma final, entendeu? Porque assim, você vai pegar um dia que o Rony tá letal, que o Rafael tá letal, o Rafael Veiga, que o Dudu vai estar letal, e a gente pegar um dia que o Gabigol não vai estar letal, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, ninguém vai estar letal, vai ser trocação, os caras vão ser mais efetivos, e sabe o que vai acontecer? O filme do Internacional 4-0 no Maracanã. Se você pegar o jogo do Internacional e Flamengo, o Flamengo não fez uma má partida, não. Só que o Internacional chegava, gol. O Internacional chegava, gol. O Internacional chegava, gol. O Flamengo chegava lá, goleiro defendia. Chegava lá, bola na trave. Chegava lá. Então, assim, essa trocação não é ideal, tá? O Flamengo tem que ser mais sólido na recomposição, não pode sofrer. O gol que o Flamengo sofreu com o Tyson, para mim, é bonito, assim, de se ver, mas é bem porque os caras vão ali 1 contra 1, 2 contra 1, perdão. 2 contra 1, 2 contra 1. Um aparece na cara do gol, dá um biquinho e faz o gol. Então, eu fiquei preocupado com isso. São as minhas duas ponderações. O Flamengo tem que ser mais letal ofensivamente e na recomposição. Agora, individualmente, eu vi o Mateuzinho entrando no segundo tempo. É absurdo. E, assim, Renato,
Se você entrar com o Mateuzinho na lateral direita, você não tem responsabilidade. Você tá entendendo? Você passa a não ter responsabilidade. Você bota o que tem melhor em campo. Se o Arrascaeta não puder jogar, você vai botar o Michael. Tudo tranquilo e tudo mais. Me preocupa jogar uma responsabilidade para si. Apesar que você não se importa, tu vai lá e tu vai dar uma declaração de falar, não, se acontecer alguma coisa, você já tem o seu discurso. Mas, meu irmão, coloca o Mateuzinho. Ontem eu vi um Isla novamente perdido na recomposição defensiva. Isso me preocupa. A gente está aí a um jogo. Ele não vai jogar contra o Grêmio, vai jogar com o time reserva. Então a gente está aí faltando uma semana da Libertadores e eu vi meu lateral tendo uma atuação sendo envolvido pelo time do Internacional. Então são essas as únicas ponderações. Tem coisa boa pra... Porém tem coisa... Lembrar o seguinte, o Internacional perdeu gol pra... Davi Luiz tirou em cima da linha, o Tyson teve pelo menos umas 3 chances de fazer gol. Então isso preocupa, tá? Isso preocupa. Muito bem, Rodrigão. Vou fazer uma pergunta para você com relação a esse jogo de ontem. Ao fim do jogo, naquele programa da Sport TV, o PVC fez a seguinte análise. Se pegarmos hoje todos os jogos... Olha quem aí, olha quem tá entrando, rapaz. Opa. Olha quem tá entrando. Olha aqui, ó o homem aí, ó. Opa! Manda matar, manda prender, manda soltar. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Visual novo, eu... mané. Tu gostou? Você tem que desligar a luz. Hoje é a live gótica. Vou ter que partir pro meu canal também. Caralho. Bagulho doido, viado. Eu vou fazer uma ponderação aqui. Eu coloquei essa porra aqui justamente por causa disso aqui, ó. Minha live... Minha parede tomou uns tiros na parede lá. Olha lá, o Alan, tem uns tiros, tomou uns tiros na parede. Mas deram um tiro de merda na parede aí, bigode. Então, minha parede, na verdade, embolsei e lixou. Aí lixou, fica assim, enquanto não pinta, fica essa merda aqui. Por isso que eu botei essa... Deram tiro de merda na parede aí. Tá feio. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, tanto o Rodrigo quanto o Alan podem responder sobre isso. Ontem, ao fim do jogo, no Sport TV, no programa lá da Sport TV, o PVC fez a seguinte análise. Se pegarmos todos os jogos hoje da Bundesliga ou cacete, da Premier League, e vermos o jogo do Flamengo Internacional, hoje, o melhor jogo do dia foi Flamengo Internacional. Ao mesmo tempo, no canal do Mauro César, por exemplo, Mauro César espinafrava o jogo dizendo uma desorganização absurda, um jogo de ataque contra defesa, um time do Flamengo que se custa 200 milhões e é muito caro, e é um investimento muito alto, não pode jogar desse jeito de uma maneira tão irresponsável, e um Internacional que se deseja ir para a Libertadores não pode ser tão displicente. Em que pé tende vocês mais para que lado vocês vão mais? Para o lado do PVC, como um grandiosíssimo jogo, e que foi um jogo que duas equipes que quiseram jogar bola, afinal, para vocês terem ideia, ao fim do jogo, se não me engano, foram 18 faltas, somente. Posso estar enganado, tá? Eu não lembro agora do número certinho. Ou, por um lado do Mauro César, que fala assim, foi uma pelada. Para que lado vocês iriam? Rodrigão, começa contigo. Os dois estão certos. Os dois para você? Os dois, sabe por quê? Porque o PVC ele tem uma visão de quê? Ele não é torcedor, irmão. Cá entre nós, qualquer jogo igual Flamengo Internacional, eu ia achar do... Podia ser Lyon e Olympique de Marseille, podia ser Internazionale de Milão e Milan. Eu ia achar do caramba. Pô, quem gosta de ver jogo truncado? Jogo de marcação? Pô, o jogo foi trocação, irmão. Para qualquer pessoa que não torça para um dos dois times ou uma das duas seleções, que seja, poxa, é um jogo do caramba. O PVC tem essa visão. Legal. O Mauro César tem a visão do flamenguista, do rubro-negro. Ele tem a visão do cara que tá ali e tá na boca para jogar. Mais ou menos, né? Do crítico do Flamengo. Então é o seguinte... Ele tem a visão do Cenismo Futebol Clube. Ele permanece com isso dentro ali do coração com toda a força. Eu acho também. que
Nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Vai lá, completa aí, Bigode, depois eu falo. Não, eu também entendo. Era igual o Abel, era igual a questão do Abel. Eu também entendo isso. Só que é o seguinte, galera, é o que eu falei. Não é interessante o Flamengo jogar esse futebol que jogou contra o Internacional. Ontem não tinha o Yuri Alberto, que é o melhor finalizador deles. O Edenilson errou todas as finalizações. O Patrick também errou. O centroavante deles não era centroavante, era o Palácios, tá? O Tyson que foi o que acertou, deu sorte, a bola foi para fora, a outro Davi Luiz tirou. Mas vamos pegar o seguinte, vamos fazer essa trocação e vamos pegar um Gabigol que perdeu inúmeros gols, tá? Nesse jogo. O Arrascaeta que tá voltando, tal. E a gente pega uma noite iluminada de um Rony da vida, que a cada 3 chutes ele bota 2 na rede. Essa trocação vai ser legal? É o que eu falei. O jogo contra o Internacional no 4-0 foi esse estilo de jogo também. A diferença foi Yuri Alberto estava letal. Letal também com a falha do Diego Alves. No final das contas, junto os dois. Você tá entendendo? Não é interessante a nível de Libertadores jogar o jogo que o Flamengo jogou contra o Internacional. Então, se eu tiver que botar... Para mim, os dois estão corretos. Mas se eu tiver que ir para um lado, eu vou para o lado do Mauro César. Muito Vamos bem. Lá. Alan, muito boa noite, cara. Obrigado. Hoje você não tá? Mas obrigado por você ter vindo. Se você... Eu não sei se você, de repente, acha que de repente você tá na escala hoje, mas... Não. Eu entrei um pouquinho, eu tava na outra live com o Pascoalzito lá no Arrascaeta, ele mandou um beijo para você, muito grande. Pô, manda um beijão para ele. Você é o cara mais legal do Zona Rubro-Negra. Eu falei que é mentira, mas tudo bem. Eu falo que eu sou cara, eu sou fofo, rapaz. Eu sou fofo. Mas eu falei, nem todo mundo que é corno é legal. A gente tem o exemplo do Bigode aí. Mas tudo bem, deixa isso quieto. Uma vez dito isso, pontuado isso aqui, galera, é o seguinte... Muito boa noite, meu querido. Muito boa noite, viu? Muito boa noite, Ricardo Perrota. Muito boa noite, Rodrigo Bigode. Muito boa noite, inscritos e inscritas aqui do canal Zona Rubro-Negra. Vamos chegando. Então, eu cheguei rapidamente aqui, só para atrapalhar um pouquinho, para zoar um pouquinho, né? Daqui a pouquinho eu tô saindo, eu não vou ficar a live toda não, Perrotinha. Mas aí, eu tô de bobeira, eu tô aqui, e a gente fala um pouquinho de Mengão, que é o que a gente gosta de falar. Eu acho que é nem tanto ao céu e nem tanto à terra. O jogo de ontem foi um jogo bom, teve sim a questão de trocação, para quem não é torcedor de nenhuma das duas equipes, foi um jogo agradável de ver, um jogo maravilhoso, um jogo cheio de emoções. O Flamengo vai ter sim que se cuidar, né? Só que aí a gente tem que colocar algumas ponderações no jogo de ontem. O Flamengo faz os primeiros 25 minutos de forma fantástica, fazendo a marcação alta, jogando mais compacto, conseguindo, né, amassar a equipe do Internacional dentro da sua própria casa, sem que eles pudessem respirar, conquista 2 gols muito rápido e deveria ter feito o terceiro de pênalti, um pênalti descaradamente não marcado pelo árbitro da partida, que me deixou muito... Não apenas o fato do VAR não ter chamado e do árbitro não ter marcado, mas a cabacice da equipe do Flamengo. Porque o Flamengo tem que ter um capitão, e aí o Everton Ribeiro fez uma boa partida, na minha opinião, ontem, mas tem que ter um capitão que tenha pulso firme para chegar junto ao árbitro e não permitir que ele inicie a partida sem antes ter a consulta do VAR. E isso não acontece porque o Everton Ribeiro não tem esse perfil. O Everton Ribeiro não consegue nos entregar isso, essa coisa mais viril, essa cobrança mais enérgica junto ao árbitro. Então, isso é um ponto negativo da equipe do Flamengo, que tem jogadores cascudos. A gente tem o Felipe Luiz, que passou 500 milhões de anos na Europa. A gente tem o Davi Luiz, que é um outro monstro e que sabe como lidar com essas coisas. Não dá para que a gente deixe as coisas saírem tão baratos como saiu ontem para a equipe do Internacional. Uma vez dito isso, Perrotinha e Bigode, tende a gente entrar na linha de raciocínio do Mauro César, que tem sim um viés mais crítico, porque eu entendo que até hoje ele tem uma mágoa muito grande da queda do seu Rogério Ceni. Eu não via ele, em muitos momentos, tão crítico, né? Tão exigente quanto aos times que era colocado a campo pelo Rogério Ceni. Essa é uma leitura que eu tenho. Olha que eu admiro o Mauro César. Para mim, é sim, hoje, continua sendo o melhor jornalista esportivo do Brasil, tá? É um cara que eu admiro muito, muito. Discordo muitas das vezes do Mauro César, mas esse processo de discordância é natural. Faz parte de um país e de um processo democrático, né? Então, eu entro nessa linha de que tem que ser, a gente tem que ver por algum, assim, muito mais próximo do centro ali, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque o Flamengo deixou a desejar. Financeiramente, eu acho que ele, financeiramente não, depois do resultado, ele acaba tentando sentar em cima do resultado, de 2-0.
e baixou muito o nível, né, e a velocidade do jogo. Isso fez com que a equipe do Inter pudesse ter várias chances, pudesse crescer. Tivemos ali 2 ou 3 saídas do Andréas na frente da grande área ali, perigosas, que ele errou, que ele também não pode errar. E ele é um cara que faz muito bem esse trabalho, mas ontem ele acabou errando defensivamente e por alguns momentos a gente chegou a passar um certo sufoco, né? Então, Perrotinha, eu vou ser muito franco, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, eu sou de centro com relação aí esse embate, essa enquete que você levantou aí, mas a gente tem pontos positivos de ontem e negativos. O Renato ainda precisa ajustar, sim, né, a compactação do time, posicionamento do Arrascaeta e do Andréas, para que a gente não venha sofrer.